A história diz que houve tempos de dificuldade lá na antiguidade, no Velho Testamento. Houve um momento de grande tristeza para a nação de Deus, para o povo de Deus. Um momento de grande dificuldade, onde as famílias, os homens, os guerreiros, os sábios, eles haviam sido levados em cativeiro. Eles haviam sido levados para a Babilônia, fora dos costumes, fora do que era normal para as vidas deles. Mas, para eles serem levados ao cativeiro, eles passaram por momentos de distanciamento do Senhor. Eles se distanciaram de Deus, eles passaram a fazer coisas que não agradavam ao Senhor, e Deus permitiu que aquele povo fosse levado cativo, fosse levado preso, como escravos, para servir na Babilônia. E esse cativeiro, essa prisão, ela durou muito tempo. E passaram-se 3 gerações em cativeiro. Passaram-se 3 gerações presas. E durante aquele período se levantaram 3 profetas do Senhor, que eles são contemporâneos. Um deles, Ezequiel. Ezequiel, ele falava ao povo que estava cativo. Ezequiel era o profeta que Deus usava para falar diretamente ao povo que estava cativo. Tinha um outro profeta chamado Jeremias. Jeremias. E o profeta Jeremias, sabe quando a pessoa está down, que a pessoa está triste? Se ela lê Jeremias, ela se tranca num quarto escuro. Porque Jeremias, ele lamentava, ele falava mal, ele reclamava. Mas Jeremias, ele falava ao povo de Jerusalém, ao povo que havia ficado na terra, que não havia sido levado cativo. Ele falava a esse povo. E ele lamentava, tanto é que existe um livro de lamentações de Jeremias. E um outro profeta era Daniel. Daniel, ele falava a nobreza. Os 3 estavam vivendo na mesma época, nos mesmos períodos ali, durante todo o cativeiro. E tudo o que eles falavam era contra o povo de Deus. Ezequiel batia, falava só a respeito de condenação, de pagar pelos erros, de passar por provas, por lutas. Os 3 profetas, eles seguem essa linha de bater, de falar contra, de declarar o castigo de Deus, de falar sobre os problemas. Você já percebeu que às vezes a gente passa por problemas muito grandes na nossa vida? Quem aqui já passou por problemas grandes na vida? Todo mundo. Todo mundo já passou por dificuldades, por problemas, por provações, por privações, por momentos que você fala assim, parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus não me enxerga, será que Deus não sabe que eu existo? E muitas pessoas já questionaram o tempo do castigo, o tempo da luta, o tempo da privação, o tempo das provas. A minha casa passou por 6 anos de problemas seríssimos, de bater no fundo do poço. Nós passamos, pastor, você estava desviado? Não, eu achei que eu estava fazendo certo, mas alguma coisa eu estava fazendo errado. E o povo de Deus tinha sido levado cativo, mas os 3 profetas, num determinado momento, eles mudam o discurso deles. E você pode observar isso nos 3 profetas. Mas eu quero falar de algo que Ezequiel falou. Ezequiel, num determinado momento, ele vira o discurso. Deus manda ele falar a respeito de esperança. E Ezequiel,
ele fala a respeito de um vale de ossos secos. É a primeira mensagem de esperança que tem do profeta. E ele fala que um grande exército se levantaria, que Israel tomaria força novamente, que aquele povo reagiria, e eles viveriam algo muito bom. E segue uma série de profecias com relação à esperança, que dava esperança para o povo que estava cativo. Lembre-se, Ezequiel estava profetizando, falando com o povo que estava preso, com o povo que não tinha coragem de abrir a boca para entoar louvores a Deus. Eles falavam: nós estamos presos aqui, que alegria nós temos para entoar louvores. Os cânticos eram de tristeza, de agonia, de dor, porque eles estavam num lugar que não era a terra deles, e eles estavam servindo a um rei que não professava a mesma fé que eles. Pelo contrário, esse rei, ele dava ordens para que todo aquele povo fizesse coisas contrárias àquilo que eles acreditavam, ao Deus que eles serviam. Mas num determinado momento, Ezequiel se levanta e ele revela algo a respeito de uma grande restauração. Pegue a sua Bíblia na sua mão, fique de pé no seu lugar, abra lá no profeta Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Que diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Era uma visão que Ezequiel estava tendo. E eis que água saía de debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar, terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até Englaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como peixes do mar grande, mas os seus charcos e pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Feche a sua Bíblia,
feche os seus olhos, peça para o Senhor falar com você nessa noite. Senhor, essa é a tua palavra. Meu Deus, usa a minha vida como um instrumento em tuas mãos. Meu Deus, para falar daquilo que o teu Espírito quer dizer a cada vida, a cada coração. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada vida aqui, aqueles que estão em casa também, meu Deus, que eles ouçam a palavra, mas não apenas com os seus ouvidos, mas que essa palavra, meu Deus, fique guardada, Pai. Fique, meu Deus, bem plantada em cada coração. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha e produza frutos, Pai, e esses frutos permaneçam. Meu Deus, abençoa cada um, abençoa a minha vida também, Pai, em nome de Jesus. Diga amém? Assente-se no teu lugar. Quando Ezequiel fala a respeito dessa restauração, Ezequiel é levado pelo Senhor numa visão, e no meio dessa visão ele enxerga tudo isso que foi lido. Águas que saíam do templo, debaixo do trono de Deus, como nós cantamos aqui. E eu não pedi, eu não escolhi os louvores. Quem escolheu foi o grupo de louvor, o Richard. Mas aquela água fluía. E Ezequiel, ele fala que ele foi levado por 500 metros. E a água dava no tornozelo. Foi levado por mais 500 metros, a água dava nos joelhos. Foi levado por mais 500 metros, a água dava na cintura. E por mais 500 metros, por fim, era um rio que ele não conseguia mais ficar de pé. Ele tinha que passar nadando. Ele não conseguia mais achar o fundo de tanta água que tinha. O que nós precisamos compreender é que há um tempo de espera. Fala comigo, há um tempo de espera. Mas o que é o tempo de espera? A palavra de Deus, ela é repleta de pessoas que clamaram por milagres, que pediram pela intervenção de Deus, que se ajoelharam aos pés do Senhor e pediram e passaram o tempo esperando por alcançar algo. Mas por que esse tempo? Por que o tempo é necessário? Quando o tempo passa, nós amadurecemos, não é assim? Quando o tempo passa, nós aprendemos, porque se nós não aprendemos nada, tem alguma coisa errada. E por que que as coisas às vezes não acontecem na minha vida, na sua vida? Porque nós precisamos compreender diversas coisas. Pastor, mas por que que eu estou nessa situação e eu não saio dessa situação? Por que que eu não consigo sair? O que que acontece? Aquele povo ficou cativo por mais ou menos 70 anos. 70 anos de prisão. 70 anos por algo que eles não entendiam. Por que eles estavam lá? Mas eles haviam dado causa. Eles haviam se distanciado do Senhor. E o distanciamento de Deus, ele provoca na nossa vida inúmeros problemas. Inúmeros problemas. E quando eu falo distanciamento do Senhor, é deixar de ir na igreja, deixar de ouvir a palavra, deixar de ler a palavra, deixar de praticar as coisas de Deus, deixar de servir ao reino. Isso é distanciar. É você tomar distância. E tem uma historinha, que é algo que a gente coloca em prática, que a gente mostra. Quem aqui já fez churrasco? Quem já comeu churrasco? Ficou mais fácil. E quando você faz churrasco, você faz um braseiro, não é assim? Mas tem uma historinha que diz que se você tirar uma brasa, que ela está ali incandescente, tirar ela dali daquele fogo, daquele braseiro quente e colocar de lado, o que vai acontecer com aquela brasa? Ela vai apagar? Ela apaga? Ela fica cinza, toda cinza. Mas quando coloca a brasa de novo no braseiro, o que acontece? Ela acende de novo. Nós somos brasas. Nós precisamos estar no braseiro.
a gente tem que estar junto. Se nós fazemos parte do corpo, como é que nós podemos estar distanciados do corpo? Não funciona. Já imaginou se o dedão falasse assim, eu vou sair um pouquinho, mas depois eu volto? Não volta, morre. Nós precisamos tomar muito cuidado. Pastor, mas eu estou na igreja, eu venho nos cultos. Eu passei um tempo da minha vida dentro da igreja, servindo, trabalhando, sendo dizimista, ofertante, servindo na casa de Deus, varrendo o chão, arrumando cadeira, fazendo o que tivesse que fazer. Mas dentro de todo esse serviço, eu ainda estava distante de Deus. Puxa! Como isso? Dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra, mas eu estava distante dele. Porque na minha cabeça, eu precisava servir, eu precisava trabalhar. Mas eu não estava me aproximando do Senhor. Olha isso. E quando nós nos distanciamos, isso gera um monte de problema. Gera doença da alma, doença da mente, doença do corpo. É a mesma coisa se você deixar de comer uma boa comida todos os dias. Seu corpo enfraquece. Já imaginou você resolvesse comer arroz só? Agora eu vou comer só arroz. O corpo vai enfraquecer. Falta nutriente. Não é assim? A gente precisa diversificar. Nós precisamos comer outros alimentos que vão suprir o nosso corpo. Senão o nosso corpo vai enfraquecendo, enfraquecendo, até sucumbir. Mas, muitas vezes, a gente não compreende que a gente precisa voltar. A gente acaba ficando cego. É a mesma coisa que você falar para um bêbado que ele está bêbado. O que ele fala? Eu estou bom. Não é assim? O bêbado nunca acha que está bêbado. Ele sempre está bom. Sempre cabe mais um pouco. E as pessoas, às vezes, elas ficam se questionando. E você precisa compreender que o que aconteceu com a sua vida, ou talvez o que esteja acontecendo com a sua vida, seja fruto de uma caminhada distanciada de Deus. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Talvez seja fruto de um distanciamento do Senhor. Pastor, como é que eu faço para me aproximar de Deus? Aguenta aí. E às vezes eu vejo pessoas que me procuram a pastora. Pastor, precisava conversar com o senhor, com a pastora, um dia, uma hora. E a gente senta, conversa, bate papo. E quando as pessoas vêm procurar por nós, a gente procura sempre estar em oração, falando com Deus, para que o conselho que nós dermos venha do Senhor. E quando as pessoas nos procuram, eu acredito que elas nos procuram acreditando que Deus vai falar algo com elas. Pastor, você é melhor que alguém? De forma alguma. De forma alguma. Mas eu sou pastor. Eu acho que a gente serve para dar conselho. E aí muitas vezes, a gente precisa ir para o embate. E quando eu falo ir para o embate, é com toda a educação, com todo o amor. Porque todos são filhos. E os filhos precisam ser cuidados. Mas às vezes, precisa ser dada uma palavra de advertência. Uma palavra para chamar a atenção dos erros que estão sendo cometidos. Mas quando a gente faz uma advertência, quando a gente chama essa atenção, às vezes a pessoa não gosta. Quem aqui gosta de ter sua atenção chamada?
Ninguém, né? Então é por isso que as pessoas não gostam. Porque quando elas são confrontadas, elas não gostam do erro. Elas não gostam de terem seus erros expostos. Não gostam de ter as suas falhas expostas. Não gostam de ter as suas decisões equivocadas sendo apresentadas. Fala, olha, você está errando aqui, você está errando ali, precisa melhorar nisso. E às vezes não, muitas vezes nós já escutamos, isso não funciona. E eu recuo. Porque se a pessoa não está disposta a ouvir, por que eu vou ficar falando? Se a pessoa já acha que não funciona, por que eu vou gastar o meu tempo? Ah, isso não funciona. Então tá bom. O que funciona? Ah, eu vou fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Beleza, vai lá. Aí, quebra a cara. Aí vem depois, pastor, não deu certo. Pastor, não funcionou. Mas eu não falei para você fazer nada. Eu estava te chamando a atenção para você corrigir uma falha. Mas não gostou. Mas são poucos os que voltam para falar, pastor, eu errei. Ou poucos os que voltam para diante de Deus e falam, Deus, eu errei. Eu tomei uma decisão errada, Deus. E olha só, Davi era um homem segundo o coração de Deus, não era? A palavra diz que Davi foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas se você for ler a história de Davi, você não pode ler para criança. Davi fez atrocidades. Davi matou, Davi traiu, Davi fez coisas horríveis. Então você tem que medir as palavras, tem que pular umas partes, tem que fazer uma censura para contar a história de Davi. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele reconhecia a sua falha. Ele falava, Senhor, eu pequei. Senhor, eu tomei uma decisão errada. Senhor, eu fiz besteira. Eu me arrependo. Ele tinha um coração quebrantado. Fala comigo, coração quebrantado. Abra a sua Bíblia comigo, Salmos 51. Livro de Salmos, capítulo 51. Versículo 1. Olha o que diz. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi reconhecia diante de Deus o quão pecador ele era. Versículo 16. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Eu sacrificaria o que fosse necessário para o Senhor perdoar os meus pecados. Do contrário. E não tens prazer em holocaustos? Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi, ele quebrava o coração dele, ele rasgava o coração dele diante de Deus, porque ele sabia que Deus poderia ajudar ele. Ele sabia que Deus poderia manter ele vivo. Mas por que demora? Por que demora? Quem erra, não acha que está errando. Pergunta para quem está do seu lado aí, você acha que você está errando em alguma coisa? O que a pessoa falou para você? O que a pessoa disse para você aí? Ela acha que ela está errando? Acha que está errando em alguma coisa? Ou falou assim, eu sou perfeito, eu não erro. De forma alguma, né?
Mas pastor, onde é que está o meu erro? Onde é que está o meu erro? E eu não estou aqui para apontar erro de ninguém. Mas você precisa avaliar o quanto do que você está passando agora é sua responsabilidade. O quanto da situação em que você está foi você que deu causa. Você precisa ponderar quanto é que falta para você sair dessa situação. Deus, onde é que eu tenho que acertar? O que eu tenho que mexer? O que eu tenho que consertar para eu mudar a situação da minha vida? Para o Senhor atender o meu pedido? Para o Senhor ouvir a minha oração? Para o Senhor sarar o que tem que ser sarado? O que eu tenho que mudar para sair do buraco? Começa olhando para cima, porque buraco, olhou para baixo, você afunda mais. Quando você está no buraco, onde é que está a saída? Está para cima, tem que olhar para cima. E o Senhor está no alto. É para cima que tem que ir. Você tem evitado de ouvir conselhos? Quando alguém chama a sua atenção para algo que você está fazendo de errado, você fica brigado com a pessoa? Você fica chateado? Você não gosta? Eu não gostava quando meu pai e minha mãe chamavam minha atenção. E você acha que meu pai e minha mãe chamavam minha atenção quando eu era menininho? Não, depois de adulto. Depois de adulto, meu pai vinha e pau! Você acha que eu gostava? Eu achava ruim. Um dia eu aprendi que o que ele estava falando era para o meu bem. E aí eu comecei a dar ouvidos. Você tem recusado conselhos bons? Você tem buscado perguntar para as pessoas que estão em volta de você, perto de você, se você está acertando, se você está errando? De vez em quando a pastora, ela fala, amor, assim, assim, assado, precisamos alinhar isso. E eu escuto. Ela quer o meu mal ou ela quer o meu bem? Mais do que ela, ninguém pode saber. A sua esposa, o seu marido, as pessoas que estão perto de você querem o seu mal ou querem o seu bem? E quando elas chamam a tua atenção para algo que você deveria tomar um posicionamento, para algo que você deveria mudar, para uma atitude que você deveria transformar, você fica feliz com o que elas estão falando ou você fica brigado com a pessoa? Como tem sido a sua reação? Essa pessoa quer o seu bem ou quer o seu mal? Ela está falando para o seu bem ou está falando para destruir a sua vida? Coloca na balança isso. Começa a ouvir quem está do seu lado. Ouça. Porque pode ser que esteja aí um segredo. Pode ser que esteja aí um mistério para você receber algo de Deus. Pode ser que esteja aí. 3 gerações passaram por aquele cativeiro, até que eles acordaram. Fala para quem está do seu lado, precisa acordar. Até que eles acordaram. E clamaram ao Senhor. E se lembraram de Deus. E falaram, por que eu estou nessa? Se eu não dei causa? E você precisa saber se você deu ou não causa. E às vezes a gente sofre por algo que nós não demos causa, mas que nós, de alguma forma, estamos recebendo. Existem maldições hereditárias sobre as pessoas, e elas precisam ser bloqueadas, precisam ser finalizadas, encerradas, quebradas. Mas você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa compreender o que está acontecendo. Às vezes você não é o culpado, mas você está sofrendo. Você precisa entender a história da sua vida, da sua família, para saber por que você está onde você está hoje. Seja de uma forma muito boa ou seja de uma forma muito ruim. O que aconteceu na história da sua família que te trouxe até aqui? O que aconteceu? Para pensar. Veja se não é consequência atrás de consequência. Em algum momento isso precisa ser quebrado. A maldição precisa ser despedaçada.
O problema precisa encerrar. E existem inúmeras histórias, inúmeras famílias que eu conheço que passavam por problemas de geração em geração, mas no momento houve uma quebra. Houve um momento em que a pessoa acordou e falou: não vai acontecer mais. A partir de agora se encerra. Fala para quem está do seu lado: você pode ter esperança. O deserto, a dificuldade, o buraco, pode ser falta de arrependimento. Pastor, mas não dei causa, isso já veio. Sabe como é que se quebra uma maldição? Pedindo perdão. Pedindo perdão. Pastor, mas não fui eu que errei. Mas alguém da sua linhagem errou. Peça perdão. Fala: Senhor, eu estou aqui prostrado, com o coração quebrantado, porque eu preciso quebrar essa maldição. Eu preciso acabar com esse problema na minha casa. Eu preciso encerrar esse problema na história da minha família. Fala: Senhor, eu não sei quem errou, mas alguém errou lá atrás, porque a coisa está vindo de geração em geração. Vô, bisavô, pai, filho, está tudo acontecendo igual. Isso tem que acabar. Senhor, eu não sei onde está o pecado, eu não sei onde está o erro, mas eu preciso encerrar isso. E clama por perdão. Fala: Senhor, onde está o pecado? Onde está a falha? Onde está o erro? Toda dificuldade, ela é um momento de nós termos um aprendizado. Em toda dificuldade a gente cresce. Em toda dificuldade a gente aprende algo. E o Senhor, Ele trabalha com o seu povo dentro das dificuldades. Puxa, pastor, tem que doer? Se não doer, não cresce. Pastor, mas tem que ser assim? Quando dói, cresce. Você já parou para pensar que quando você teve que batalhar, lutar, guerrear para conquistar algo, você conquistou e você venceu e aquilo nunca se acabou? Mas quando veio de mão beijada, você caiu no seu colo assim, ó, um dinheirão, caiu no seu colo, você não teve esforço, o que acontece? Vai embora, some, porque não teve a luta, não teve a guerra, não teve o prazer da conquista, simplesmente vai embora. As dificuldades são o momento da gente aprender. Pastor, mas o que isso tem a ver com a visão de Ezequiel das águas? A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Fala comigo assim: eu sou o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que lá no alto há um trono, e Deus está assentado num alto e sublime trono. À direita de Deus Pai está o Filho. Mas o Espírito Santo não tem trono no céu. Jesus disse: eu vou ao Pai, para que o Consolador venha até você, para que o Consolador habite dentro de vocês. O trono do Espírito Santo está aqui dentro. Essa é a morada do Espírito Santo. Você é trono do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar aí dentro. E quando Ezequiel tem essa visão, as águas saem da onde? Do trono. As águas saem da onde? Do templo. Você é templo do Espírito. As águas fluem de dentro de você. É de dentro para fora. Fala comigo: é de dentro para fora. Meu pai, eu já contei essa história. Meu pai internado no hospital, câncer maligno do intestino. O médico tinha dado 30 minutos para ele entrar em coma. E se ele entrasse em coma, 1 semana de vida, se desse para segurar o meu pai vivo. E o meu pai na fé, o meu pastor na época, ele
ajudou a transferir meu pai da maca da cirurgia para a cama que ele ia para a UTI, contrabandeou um Novo Testamento, colocou debaixo do travesseiro, bateu no peito do meu pai assim e falou: ó, tem um monte de gente orando por você. Ó, Roberto, tem um monte de igreja orando por você. Tem um monte de grupo de intercessão apresentando o seu nome em oração. Não importa quantos estiverem orando por você. Roberto, bateu no peito do meu pai na cama, falou: é de dentro para fora. Meu pai agarrou aquela palavra. Ele fez um propósito com Deus. Ele falou: Deus, eu amaldiçoo o dia que eu aprendi a fumar. Eu amaldiçoo o dia que eu aprendi a beber. Eu largo tudo isso para trás. E Senhor, se o Senhor me acordar de hora em hora, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, eu vou falar com o Senhor. Porque eu quero voltar a ser com o Senhor unha e carne. E de hora em hora, alguém fazia um barulho, uma pessoa tossia no outro quarto, meu pai batia o olho no relógio, hora cheia. E ele orava com Deus até apagar de novo no sono. Uma missionária foi orar por ele no quarto, nós levamos ela até lá. Ela estava orando numa igrejinha, numa cidade longe, uma cidadezinha lá que tinha recebido o nome do meu pai para oração. E ela pediu autorização para ir orar pelo meu pai. E nós levamos ela até lá. E ela começou a oração, ela falou: para você entender que não sou eu que estou aqui, mas é Deus, Ele vai te falar uma coisa. Você de hora em hora fala comigo, e você diz que você é unha e carne comigo. Para você entender que eu vou mudar a sua vida. E meu pai, quando terminou aquela oração, meu pai se declarou curado de um câncer. Estava com as radioterapias programadas, quimioterapia programada. Meu pai não fez uma quimioterapia, não fez uma radioterapia. E ele falou para o médico assim: ó, tal dia, acho que era 2 ou 3 dias depois, eu vou estar em casa almoçando com a minha família. O médico falou: seu Roberto, o médico sou eu, você vai ficar pelo menos 15 dias internado. Naquele dia, 2 dias depois, meu pai estava em casa almoçando com a gente. Não passou por uma quimioterapia, não passou por uma radioterapia. Deus prolongou a vida do meu pai em 14 anos, quase 15 anos a mais meu pai viveu. Mas ele entendeu que era de dentro para fora. E quando você se permitir, de dentro para fora, do seu coração quebrantado, você buscar o Senhor, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E aí se cumprirá conforme a visão de Ezequiel. Por onde esse rio passar, haverá vida, haverá peixe, águas serão saradas, haverá árvores plantadas junto a esse ribeiro, que darão fruto na estação, fora da estação. Os frutos alimentarão a muitos, e as suas folhagens servirão inclusive de remédio. Pastor, que rio é esse que vai sair de mim? Chama-se fruto do Espírito. Repita comigo: fruto do Espírito. Mas é de dentro para fora. Fala comigo: é de dentro para fora. Profundidade. Você precisa se permitir ter profundidade no seu relacionamento com o Senhor. Você precisa se permitir ser corrigido dos seus erros. Pastor, quem é que vai me corrigir dos meus erros? Você. Que o seu coração seja quebrantado, que o seu coração esteja contrito, porque o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Essa é a sua noite. Repita comigo: é de dentro para fora. Você precisa fazer a sua parte, e você vai ter a sua oportunidade nessa noite de fazer a sua parte, onde você vai quebrantar o seu coração diante do Senhor, e o Senhor restaurará a sua vida por completo, em nome de Jesus.